Então, vamos lá para o nosso sexto bloquinho da aprovação. Vou começar falando um pouquinho, introduzindo o assunto. Não se preocupem em copiar, porque esse material vai estar todo disponível lá no grupo da mentoria, nos grupos que receberam o material, tá? Então, fiquem tranquilos. Vamos falar um pouquinho sobre Saviani. O Saviani, tá? Ele vem como o principal aí, quando a gente fala na tendência pedagógica histórico-crítica. Dentro desse olhar da pedagogia histórico-crítico, como é que ele vê essa questão da avaliação? Opa! Como é que o Saviani ele vê essa questão da avaliação dentro da pedagogia histórico-crítica? Para Saviani, a avaliação faz parte de um processo, não é algo linear, faz parte de um processo de ensino e aprendizagem. E está ligada aí com a função social da escola. E segundo Saviani, qual é a função social da escola? Garantir a apropriação do conhecimento científico pelos alunos, ou seja, tem um foco ali no conteúdo, tá? Ele é similar. Opa, peraí, só um minutinho que eu estou com um cachorro aqui. Ele é similar à tendência tradicional em relação a conteúdo, a importância do conteúdo. Somente isso. Porém, né, a pedagogia histórico-crítica foca aí nas diferenças sociais, né, considera essas diferenças e tem foco no aluno. Mas é uma pedagogia que é também chamada de crítico social dos conteúdos, que tem foco aí no saber científico. E qual é o ponto de vista para Saviani? Enquanto a gente olha para a tendência tradicional, onde a avaliação lá na tendência tradicional, que chegou aí com os jesuítas, o foco da tendência tradicional é excluir, punir, medir, classificar. Quem é bom tem um nome lá no mural das estrelinhas. Quem é bom senta na frente, né? Então, a avaliação é para separar dentro do olhar ali, daquele olhar tradicional. Já o Saviani, ele diz o contrário. A avaliação não serve para excluir, punir ou apenas classificar. E a avaliação para o Saviani tem algumas funções que são as mais cobradas em concurso. Primeira função, a função diagnóstica. Quando você vai ao médico, para ele te dar um diagnóstico, ele tem que te ouvir, saber o que você tem, o que você sente, onde você mora, o que você come, como é o seu ritmo de vida, e a mesma coisa. Na função diagnóstica da avaliação, a gente vai ver o que o aluno já sabe, qual é a situação que ele está, qual é a prática social dele, dificuldades de aprendizagem, nível real de compreensão de cada conteúdo. E de posse dessa avaliação diagnóstica, da diagnose, serve para orientar o nosso planejamento. Conhecer o ponto de partida, né? Como é que eu vou começar o ano com essa turma? Eu vou começar, por exemplo, vamos imaginar que eu estou focando aí em matemática, uma turma de segundo ano. Então, a maioria já sabe quantificar, já tem a noção de adição e subtração, porém, não tem ainda a noção de multiplicação e divisão. Então, eu estou sondando de onde eu vou começar, qual é o ponto de partida. Então, orientadora ou reguladora. A avaliação orienta o trabalho pedagógico durante o processo. E quando eu estou usando a avaliação para me orientar ou para regular o meu processo, né, eu vou ajustar as minhas metodologias, rever conteúdos, reorganizar as minhas intervenções e garantir uma mediação adequada. A avaliação com guia de ensino é a avaliação formativa, a avaliação que está descrita lá na LDB. Acompanha o desenvolvimento da aprendizagem ao longo do processo. A LDB, ela não obriga, porém, ela defende a avaliação formativa, que acompanha o desenvolvimento da aprendizagem do aluno ao longo do processo. Então, primeiro eu sondo, faço a diagnose, a minha sondagem.
quem são os meus alunos, onde eles moram, qual mais ou menos a faixa etária que eu tenho ali, quais são os personagens preferidos deles, os jogos, né, o que eles gostam de comer. Então, eu vou olhar para esses alunos e tentar perceber aí quem são eles, o que eles fazem, o que eles gostam, para trabalhar aí o meu conteúdo. E aí eu uso essa avaliação e a avaliação formativa como uma forma de me orientar no meu processo. Porque, galera, é o que a gente não pode esquecer. A avaliação, ela não é só para ver se o aluno conseguiu ou não. Quando eu avalio o meu aluno, eu estou também me avaliando. Ok? Se o aluno não atingiu o objetivo, se o aluno está com dificuldade, isso quer dizer que eu preciso ajustar o meu fazer pedagógico, a minha metodologia, as minhas práticas, para ir aí ao encontro, abraçar esse aluno, entender onde eu não consegui alcançá-lo. Tá? Então, a avaliação formativa, que é a avaliação defendida ali na LDB, visa acompanhar o desenvolvimento do aluno, não só lá no final, mas desde a diagnose ao longo do processo, promovendo avanços cognitivos, superar o senso comum. Ah, eu faço porque todo mundo está fazendo. Eu gosto de funk porque todo mundo gosta. Eu bebo whey protein porque todo mundo está bebendo. Eu como ovo de manhã porque a Graciane come ovo de manhã. Mas será que isso faz sentido para mim? Apenas usando o senso comum. Senso comum é, se todo mundo diz, eu digo. Se todo mundo faz, eu faço. Mas e o meu senso? O que eu penso sobre isso? Não é só porque todo mundo faz que eu vou fazer, né? Todo mundo tá aí as crianças. Eu percebi que as minhas crianças esse ano se interessaram muito pela capivara. Então eu fui pela capivara. Mas tem gente que vai dizer: não, não é todo mundo que está aí na onda da capivara que eu vou comprar o material do meu filho da capivara, né? Eu fui no senso comum porque os meus alunos amaram. Mas é um senso comum conduzir a compreensão crítica, ou seja, por que eu estou fazendo isso? Isso que eu estou aprendendo serve para quê? Como eu vou usar isso no dia a dia? E o foco aí não ocorre apenas no final, acontece ao longo do processo, continuamente. Galera, esse texto aqui, ele serve para você fazer redação, questões discursivas, tanto para avaliação quanto para vários assuntos, né, da área da educação. A gente pode pegar aqui ideias que nos ajudam muito para construir um texto. Função comprobatória, né? É ali no final. É quando eu verifico se o aluno aprendeu, se ele compreendeu o conceito, se ele teve um avanço intelectual. Antes ele só sabia adição e subtração. Agora ele consegue adição com recurso, adição com reserva, subtração com recurso, mas ainda está em processo da multiplicação. Então, antes ele teve um avanço, sim, porque antes ele sabia a adição e subtração simples. Agora ele já sabe com recurso, com reserva. Porém, ainda está em desenvolvimento na multiplicação. Ok. Aqui aparece a relação da catarse quando o estudante alcança a síntese mais elaborada do conhecimento. Meu Deus, professora, está xingando na aula o que é catarse. Vamos lá. É o momento em que o aluno alcança uma nova compreensão de realidade, mais crítica, elaborada, depois de aprender o conteúdo científico ensinado pelo professor. Então, vamos lá. Conteúdo científico: água, fórmula da água, H2O. A água é insípida, incolor e inodora, não tem cheiro, não tem forma, não tem cor. Ok. E agora ele vai alcançar uma nova compreensão da realidade. Ele vai fazer a catarse. Opa! A água é insípida, incolor, inodora, não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor. Ela tem a forma do recipiente que a contém. E se faltar água, eu não vou conseguir beber água, eu não vou conseguir tomar banho, eu não vou conseguir molhar a planta, eu não vou conseguir dar banho no cachorro. Meu Deus! Eu tive uma nova compreensão da realidade. A água não é só uma fórmula. Não é só solidificação, vaporização. É quando o conhecimento realmente faz sentido. Transforma a forma de pensar do estudante.
Mas antes dele chegar aí nessa catarse, o que acontece? O aluno tem uma visão baseada no senso comum, aquilo que todo mundo sabe, aquilo que é igual para todo mundo. Depois que ele tem esse insight, ele passa a entender o fenômeno com base no conhecimento científico que foi aprendido ali na escola, mas também no dia a dia dele. Poxa, a professora falou na aula que a fórmula da água é H2O, que a água não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor. Ok. Que a água passa do estado do sólido para o líquido, do líquido para o sólido. Saber científico e crítico. O que acontece se eu não economizar água? Quais são as maneiras que eu tenho de economizar água e contagiar as pessoas à minha volta para fazer o mesmo? Então, eu estou sendo crítico em relação a isso. A cátase é a mudança qualitativa na compreensão. Opa, eu aprendi na escola e eu sei o que fazer com isso. E muitas das vezes tem coisas que eu aprendi na escola que até hoje eu nunca usei para nada. Eu não fiz a cátase. Não fiz. A fórmula de Bhaskara é produto notável. Eu ainda não usei ali no dia a dia. Mas para outras pessoas faz sentido, né? De repente, para um engenheiro, para alguém que trabalha na área de química, física, para mim, em determinados assuntos eu não fiz a cátase. É a mudança qualitativa na compreensão, tá? Costuma ser muito cobrado no magistério? Nem tanto, mas vai que vem essa palavra aí na sua discursiva, vai que vem uma questão falando sobre isso. Então é importante a gente entender. E às vezes a gente lendo um livro, lendo uma citação, não compreende muito bem. Lembrando a galera que chegou depois, vai ficar tudo gravadinho. Eu vou colocar o material todo para vocês nos grupos de cada um, tá bom? A qualquer momento podem abrir o microfone e falar, perguntar. Importante, não é classificação excludente, mas é a verificação da aprendizagem. O que é isso? Quando a gente fala na avaliação de função comprobatória, quando eu vou comprovar, é a avaliação ali final. Eu fiz a diagnóstica, sondei os alunos, acompanhei o processo e chegou ali o final do ano, de um bimestre, do semestre. Eu vou comprovar. E qual é a ideia central aí de como Saviani entende a avaliação? Qual é o foco do Saviani? Para que ele entende essa avaliação? A avaliação para o Saviani deve responder: o aluno se apropriou do conteúdo, ou seja, do saber científico e fez a cátase, ampliou sua compreensão da realidade? Se isso é o objetivo, se isso não aconteceu, é preciso reorganizar, é preciso mudar, é preciso fazer outro caminho. Agora, o que a avaliação não é? O Saviani não gosta, ele não quer. É feio. Instrumento de punição. Se conversar na aula, eu vou tirar 3 pontos seu em matemática. Gosto de falar isso, mas não pode, Saviani não gosta. Seleção social, né? Você selecionar aí os mais ricos, os mais pobres, quem tem mais. Mera atribuição de notas. Eu considero só teste e prova, não considero o processo. Controle disciplinar, que é o que eu falei. Olha, vou tirar 3 pontos seu porque você está conversando, né? Então, isso para Saviani é errado. Essa não é a função da avaliação. A avaliação é para acompanhar um processo, verificar se o aluno conseguiu se apropriar do conhecimento científico e usou isso dentro da sua realidade. E se isso não aconteceu, eu não tenho que punir o aluno. Eu tenho que verificar a necessidade dele, as dificuldades dele, olhar o meu fazer pedagógico e fazer de uma maneira diferente. Por exemplo, se vocês forem ver na mentoria do ano passado, tem 2 vídeos sobre avaliação. E ainda assim eu percebo que tem alunos com dúvidas. Então eu quis trazer esse assunto de novo, porque nem todo mundo entende da mesma forma. Então eu trouxe um material diferente, com outro tipo de abordagem, porque ainda tem gente com dúvida. Então não é punir a quem aprendeu, aprendeu, quem não aprendeu, o problema é seu. Não, eu preciso voltar e trazer formas diferentes de explicar a mesma coisa. Em sala de aula, o aluno não aprendeu com a explicação do livro, não aprendeu com a sua explicação. Eu posso trazer música, vídeo, história, cartazes, uma infinidade de coisas, jogos.
A avaliação, ela depende do processo educativo, elas são interligadas, subordinadas, tá? Palavras-chave aí em uma sequência da avaliação em Saviani. Diagnosticar, orientar. Eu fiz a avaliação diagnóstica, essa avaliação vai me orientar. Eu descobri quem são os meus alunos, a idade que eles têm, o que eles gostam. Isso vai me orientar a traçar o meu caminho. Já sei como traçar o meu caminho, eu vou acompanhar a formação e depois eu vou comprovar essa aprendizagem. Então, começa no diagnosticar, passa pela orientação, formação e comprovação da aprendizagem. E algumas citações que vocês podem usar na discursiva, na redação de vocês. E aí eu posso colocar lá, escrevo o meu texto e boto lá. De acordo com Saviani, aspas, a educação é uma prática social, fecha aspas. De acordo com Saviani, a escola existe para transmitir o saber sistematizado. Sempre, de acordo com Saviani, não há neutralidade na prática educativa. Não tem como ser neutro. Tudo que a gente faz em sala de aula tem um objetivo. A prática social é o ponto de partida e de chegada no processo educativo. Então, eu trouxe aí algumas citações curtinhas, que não são difíceis de entender, para vocês usarem aí, tanto nas questões objetivas, quanto nas questões discursivas e redação. E aí, eu estava dando uma aula, se eu não me engano, no RC de Madureira, eu acho que foi, que caiu a palavra mediação em uma questão de avaliação. E sempre que a gente ouve a palavra mediação, a avaliação mediadora, a gente lembra da Juju, da Jussara Hoffmann. A Jussara Hoffmann, uma das características dela é falar sobre a avaliação mediadora. Tem uma aula. Onde? E aí, a gente vai aprender a diferenciar a ideia de Saviani e de Jussara Hoffmann. O que, às vezes, dá um nó na nossa cabeça. Porque os dois defendem a avaliação formativa, que é ao longo do processo. Os dois defendem que a gente não vai avaliar só no final. A gente vai acompanhar todo o processo do aluno. Porém, cada um tem um olhar, um foco diferente. A avaliação para Saviani, ele parte da pedagogia histórico-crítica, ou também conhecida como crítico social dos conteúdos. E como a gente já viu lá em cima, a finalidade da avaliação para o Saviani é verificar se o aluno se apropriou do conhecimento científico e usa isso no dia a dia dele. Está ligada à função social da escola. A base teórica do Saviani: materialismo histórico, educação como prática social e foco ali, centralidade no conhecimento. O papel da avaliação, a gente já viu, que é diagnosticar, orientar, acompanhar e conduzir a cátedra, que é a síntese, né? Pegar aquele conhecimento e saber usar no dia a dia. Importante, a avaliação não elimina nem reduz as exigências acadêmicas, aquilo que cada instituição de ensino determina. O professor, ele continua sendo o mediador de acesso ao conhecimento. Para Saviani, a palavra mediador, ela está mais ligada ao professor. A avaliação mediadora para Jussara Hoffmann. E aí a gente começa a ver a diferença de um e de outro. O Saviani, ele foca se o aluno já aprendeu ou não. A Jussara Hoffmann, ela foca mais no processo. Para a Jussara Hoffmann, a avaliação mediadora é um processo de acompanhamento contínuo no desenvolvimento do aluno, respeitando o ritmo, cada um aprende num tempo, respeitando trajetórias individuais. Às vezes, a gente tem ali 20 alunos na sala de aula. Um está gripado, o outro está com dor de cabeça, o outro viu a mãe brigar, o outro tomou café, o outro não tinha nada em casa para comer. Será que eles aprendem igual, da mesma maneira? Quem está sentindo dor vai aprender igual quem não está sentindo dor? Quem tomou café vai aprender igual quem está com o estômago roncando? Né?
Então, a gente precisa entender os ritmos e trajetórias individuais. Enquanto o foco principal do Saviani é saber se o aluno adquiriu o conhecimento científico ou não, o foco principal da Jussara Hoffmann é o processo de aprendizagem no aluno. O que o Saviani chama ali da formativa, a Jussara chama de mediadora. É acompanhar aquele processo. Qual é a base teórica da Jussara Hoffmann? Construtivismo, interacionismo e o foco ali na avaliação formativa. Papel da avaliação: observar continuamente, diálogo, conversa com o aluno, interpretar erro como parte da aprendizagem. O erro é tão importante quanto o acerto, porque me leva a entender como o aluno aprende e se desenvolve. Ajustar estratégias pedagógicas. Para Jussara Hoffmann, a avaliação é vista como um processo investigativo e não como uma verificação final. E aqui tem uma tabelinha, diferença central que mais cai em prova. Bora lá. Saviani, centralidade no conhecimento científico. Jussara Hoffmann, centralidade no processo do aluno. Deixa eu mudar a cor aqui. Ó, senhor. Vou botar a Jussara Hoffmann de vermelho. Base, né? A base ali do Saviani, marxismo, a luta de classes. A base construtivista e interacionista da Jussara Hoffmann. A avaliação para Saviani verifica a apropriação do saber sistematizado. A avaliação para Jussara Hoffmann acompanha o desenvolvimento individual. Para Saviani, o ensino conduz à aprendizagem. Para Jussara Hoffmann, a aprendizagem orienta a gente, ó, a intervenção docente. A ênfase, o foco para Saviani, social e crítica. Para Jussara Hoffmann, pedagógica e relacional, a relação que tem o conteúdo ali com a criança. Se o Saviani e a Jussara Hoffmann estivessem aqui, Paula fizesse assim, qual a pergunta que você faz para a avaliação? Saviani perguntaria, o aluno se apropriou do conhecimento científico? E a Jussara Hoffmann pergunta, como o aluno está aprendendo? O Saviani quer ver o que já passou. A Hoffmann, ela quer ver ali o processo, tá? E o que eu sugiro para vocês? Que vocês peguem isso aqui e façam um mapa mental. Galera, mapa mental é uma maneira maravilhosa de estudar, porém não adianta você comprar pronto. Para o mapa mental funcionar de verdade, é preciso ser feito à mão, nem no computador, tá? A gente, quando escreve à mão e a gente desenha, por exemplo, você desenha lá o Saviani perguntando, o aluno se apropriou do conhecimento e faz um balãozinho lá. Mesmo que o seu Saviani seja um boneco de palito, a sua Jussara Hoffmann tem uma trancinha loura da Frozen, que eu nem sei como é a cara dela, não lembro, tá? Quando você escreve, você faz o seu mapa mental, na hora da prova isso te ajuda muito a lembrar. Então, pega esse material, ao invés de imprimir, tenta reescrever com as suas palavras, fazer um fichamento ou um mapa mental. Pesquisem sobre mapa mental e é muito legal, desde que você construa ele. E vamos continuar. As bancas, né, costumam afirmar algo como a avaliação mediadora proposta por Saviani. O termo avaliação mediadora é característico da Jussara Hoffmann. Porém, Saviani defende a avaliação diagnóstica dentro da mediação pedagógica, mas não usa aí a nomenclatura como conceito central. Então, a gente tem que ter cuidado aí, porque a mediação é um processo da avaliação. E a avaliação, a mediadora, é uma característica para a Jussara Hoffmann. Tá? Citações curtas de Saviani, a gente já botou lá. A educação escolar tem por função socializar o saber sistematizado. E o que Jussara Hoffmann diria? Segundo Hoffmann, avaliar é acompanhar o processo de construção do conhecimento. Agora, vamos lá, que eu quero saber o que vocês colocaram. Deixa eu ver quem chegou aqui. O povo não quer nada com a vida, só tem 10. Oh, meu Deus. Por que isso, Senhor? O povo foi tudo pro bloquinho.
Então vamos lá. Para Saviani, a educação é compreendido como o quê? O que que vocês botaram aí no 1? Eu coloquei a D, B de bola? prática social mediadora de transformação da realidade. Isso, D de dado. D de dado. Acertou. D de dado, tá? Então, D de dado. Não precisa, galera, se preocupar em copiar, porque o gabarito comentado está no final, tá? D de dado, Indy, D de dado. Nem tinha te visto Também aí, coloquei, Indy. professora. Maravilha. 2. Na classificação das concepções pedagógicas proposta por Saviani, a pedagogia tradicional caracteriza-se por tradicional, que chegou lá com os jesuítas. Como é que era? E ainda é até hoje, porque ela Eu não deixou de coloquei a existir. letra A. Centralidade na experiência do aluno. O tradicional foca naquilo que o aluno já sabe, considera a experiência dele. Então é a B. É a B, transmissão É a sistemática. O B? professor transmite, fala, 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 e o aluno fica lá, ó, igual uma esponja, absorvendo, absorvendo, absorvendo. Se não fosse a B, ia ser a C. Se não fosse a C, ia ser a D. Vocês são demais. Ai, não aguento, não. Galera, o Zoom ele está programado para desativar em 40 minutos. Então, o que eu não consegui, porque senão o vídeo não roda, tá? Tô com algum problema aqui. Se eu não conseguir terminar de corrigir tudo, o material está corrigido e explicado. Tem uma Carla falando no final do material, com esta voz. Mas aí vocês só vão ler, né? Eu vou poupar vocês da minha voz. A pedagogia nova, segundo Saviani, se diferencia, né? O movimento escola nova, escola novista. O que que ela se diferencia do tradicional? Uma vai para um lado, outra vai para o outro. O que é isso? Centralizar o processo educativo na atividade do aluno, letra C. É letra Também coloquei C. assim. Vocês estão Aê! demais. Indiara, tu tá pulando carnaval na escola, menina, que eu te vi hoje, toda serelepe. Ontem foi o rato, hoje tu tava sambando na cara da sociedade. Olha, Ela é vocês são dessas, ela é demais. dessas. Ah, mostrar para vocês. Revoltada, Eu porque fui trabalhei ontem hoje. com, Seu com... prefeito não me deu folga. Eu trabalhei hoje. Admiro-te. Ah, eu fui de capivara, ó. Vamos lá. Você trabalhou hoje no Rio? Não, Em São em João, né? São João. São Ah, bem João, feito aquele pra tu. abençoado. Deixa ele quieto. Saviani critica as pedagogias não críticas, aquelas que não consideram a criticidade, né? Não instigam aí o aluno sair do senso comum, questionar as coisas. Por quê? Por que que o Saviani não gosta? Diz assim, o que não é crítica eu não gosto. Essa eu botei a B. Isso, porque o Saviani, quando a gente leu lá, ele foca muito na questão social. E as questões, a pedagogia não crítica, ela não leva em consideração essas questões. Todo mundo vai aprender do mesmo jeito, independente das questões sociais. Hum. Tanto que a pedagogia, né, dele é histórico-crítica ou crítico-social dos conteúdos. A pedagogia histórico-crítica fundamenta-se teoricamente onde? Professor? Ah, coloquei A. Positivismo? É. Não, não é Não? a. Não. Carla, Oi. Carla, Sim. a número 4 é a letra B de bola? B de bola. Por que Tá que o bem. Saviani critica as pedagogias não críticas? Porque elas desconsideram as determinações sociais da educação.
Não considera a questão social, ok? Tá. Foi? Ok, foi, obrigada. Então, eu quero que na 5 vocês depois façam um resumo do que é positivismo, construtivismo, pragmatismo e behaviorismo, porque a resposta correta na 5 é letra C. Mas eu quero que vocês me digam depois o que é cada uma das outras, para não confundir mais. E aí depois eu boto um resumo para vocês. Opa! Vamos na 6. Na pedagogia histórico-crítica, o ponto de partida, o começo do processo educativo é? Lembra do Saviani, qual é o foco dele? Lembrando que o nome dessa tendência às vezes é crítico, pode também aparecer como crítico social dos conteúdos. Quando a gente fala em Saviani, a prática social é assim, uma das palavras mais importantes, tá? Então, letra C. Essa abreviação aqui, PHC, é Pedagogia Histórico-Crítico. A etapa da problematização, eu trago uma situação, problema, para o aluno resolver. Com um olhar histórico-crítico ou crítico social dos conteúdos, quando eu levo um problema para o meu aluno resolver, qual é o meu objetivo nisso? Lembra da catarse? Lembra da sociedade? O que vocês acham aí na 7? Do senso comum, que é fazer o que todo mundo faz e ele quer que você pense para fazer. Carla, Amiga, que eu não estou nessa te 7 ouvindo. dá para aplicar aula invertida, não dá? Sim, eu trago uma problematização, independente da metodologia, tá? Sim. Resolução de problemas. Mas qual é o objetivo dentro da pedagogia histórico-crítica? AD, avaliar desempenho quantitativo? Não. Não. Não? O que eu quero com o problema? Resolver. Solucionar. E como é que eu vou resolver? Todo mundo vai resolver o problema do mesmo jeito? Não. Quando eu jogo um Ele problema falou para a que a turma prova é discutir. diagnóstica. Oi? Ah, Não, não. não. Eu trago um problema aqui para vocês. Por exemplo, aquele problema que a gente fez do menino que chegou na escola, a professora estava trabalhando ali com fantasias, com materiais não estruturados, e a menina pediu para a professora pintar a unha dela. Aí o menino também chegou e pediu para pintar a unha. Cada uma de nós aqui faria uma coisa diferente. Chegou um menino e pediu para você pintar a unha dele. Eu faria de uma forma, Tamires faria de outra, Simone faria de outra, Josiane faria de outra. E o que eu quero com isso? Levantar contradições da realidade, saber o que cada um pensa, qual é a maneira que cada um resolveria o problema, por que cada um resolveria o problema daquele jeito. Então, quando eu trago um problema para a turma, eu quero ver aí as contradições de realidade. Qual a realidade de cada um? Por que cada um vai fazer daquela forma? Né? Eu vou levantar aí as diferentes maneiras, que nem naquele caso daquela questão do menino que pediu a professora para pintar a unha e ela ficou desesperada sem saber o que fazer. Eu aqui resolveria de boa hoje, mas se fosse há 10 anos atrás, eu ia enlouquecer. Né? Cada um de nós ia ter aí um argumento para pintar ou não pintar a unha daquele menino naquela questão do Pedro II. Tá? Galera, o Zoom ele apaga automaticamente, porque ele foi programado para salvar vídeos curtos. E aí, o que eu vou deixar para vocês hoje? Vou mostrar para vocês o gabarito. E qualquer dúvida, gente, qualquer dúvida, me chama, tá?
Aqui, ó, a 7B, a problematização levanta as contradições da realidade, investigando a reflexão crítica sobre a prática social, ou seja, a criticidade sobre o senso comum. Por que eu vou fazer igual a todo mundo? Existem outras maneiras? Existem outras formas de pensar? E aí, eu trouxe para vocês, aqui é 11, peraí. E aí eu trouxe para vocês o resumo, tudo direitinho, todas as questões respondidas, tá? Com fundamentação teórica. Na sexta-feira que vem, a gente não vai ter um tempo só, a gente vai ter 2 tempos de 40 minutos. Então, vai ter um vídeo de 40, a gente para aí 10 minutinhos e volta de novo. Mas eu queria muito deixar esse material para vocês fazerem um resumo, fazerem um mapa mental e qualquer dúvida, seja sábado, domingo ou feriado, eu estou aqui, tá bom? O vídeo vai encerrar, ele está me mostrando aqui que eu tenho menos de 1 minuto. Daqui a pouquinho já está disponível para vocês. Divirtam-se com moderação, cada um dentro daquilo que acredita, né? Cuidado na rua, porque carnaval o pessoal fica tudo doido. E qualquer dúvida é só me chamar, daqui a pouco o vídeo vai estar disponível para vocês. Um beijão e acabou Tá a bom. aula, você não vai dormir, você vai Irmão, terminar de corrigir o simulado. Indiara, cuidado com os ratos, eu ri tanto de tudo, desculpa, caiu. mas eu ri. Maravilhoso. Amei. Aqui. Caiu já. Beijo, gente, tchau, tchau.